Olá, Olá, estamos 4 minutos, um pouco mais cedo, bom dia a todos. Então vamos lá, gente. Já estamos na metade do segunda carta, 7. Capítulo 7 e o versículo 1. Nós vamos começar agora aqui. É muito forte e nós vamos ficar nesse versículo hoje, tá? Que diz assim: Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda imundície, da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Então, mãe, ele fala que para a gente tomar essas promessas que Deus quer tanto usar, fazer da gente ministros, ser referencial, né? Ser um exemplo, glorificar o nome dele, a gente tem que se purificar das imundícias, né? Das sujeiras da carne e do espírito. O que são essas sujeiras? Pois no capítulo anterior ele fala que essas promessas que está falando aqui é de ser filhos de Deus, filho e filhas de Deus. Mas tem que ter aquilo tudo que nós lemos no capítulo 6. Ser uma pessoa separada, ter o coração limpo, se afastar das más amizades. Então faz com que você tenha essa promessa aqui, que é ser filha de Deus. Então, aqui diz que é o espírito da carne, né? A imundície da carne e do espírito. Então, a gente sempre falava que a carne que era imunda, né? Uhum. Mas aqui a gente percebe que também o espírito é contaminado, quer dizer, a mente está estragada com esse mundo. Ele fala para a gente purificar, ou seja, é possível a gente purificar uma carne imunda, um espírito imundo, né? Que espírito imundo é esse, né? A carne a gente sabe, né? Você, por exemplo, nós temos falado, mencionado aqui algumas atitudes carnais que as pessoas têm hoje, como elas levantam bandeiras, né? Elas ficam se distraindo com aplicativos que só gastam, né? Só ficam gastando o tempo delas, distraindo o tempo delas, deixando elas na carne, né? Porque quando você está na carne, o que acontece? Você dá vazão aos sentimentos. Então, por exemplo, uma pessoa quando ela está na carne, ela é emotiva, ela fica sentindo, tudo que ela sente, ela dá muito valor, né? Então, como eu falei na semana passada, né? A pessoa escreve pra gente e fala: eu não tenho ninguém me ajuda, eu vou na igreja, ninguém conversa comigo, ninguém olha pra mim, né? Cadê o amor? Isso é carnal, porque a pessoa, ela está dando muito valor aos sentimentos, àquilo que ela vê, o que ela toca, né? Você vê, existe o mundo espiritual e o mundo carnal. O mundo espiritual é um mundo que a gente não vê, mas a gente crê, a gente sabe que existe. Então, por exemplo, quando eu estou no espírito, mesmo quando aquela pessoa ela está chateada comigo, ela está brigando comigo, menospreza, porque eu estou no espírito, eu não vejo isso, eu não fico valorizando isso que eu vejo nela. Não te afeta, né? Mas não necessariamente não afetar, porque claro, a gente sente, naquele momento, você sente, poxa, a carne rejeitar. quer reagir, né? Mas aí, quando você está no espírito, o que você faz? Não, mas coitada dessa Deus pessoa. Tem misericórdia. Né? Aí ela não deve estar bem, ela não tá, ela tá longe de Deus, ela está na carne, ela deve estar muito preocupada, deve estar com problemas. Meu Deus, tem misericórdia dela. Então, quer dizer, você reage no espírito, porque você está no espírito. Mas quando você está na carne, você reage na carne, você briga com ela, você também despreza ela, você fala mal dela, né? Então, os frutos da carne tá escrito lá, porque as obras da carne são manifestas, as quais são
Aí vamos lá. Adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade. Olha que inimizade. Inimizade é uma obra da carne. Então, sabe quando você fala assim, não vou com a cara daquela pessoa? é uma obra da carne. E isso não é assim uma coisa que acontece só com membro da igreja. Isso acontece com todos nós. A qualquer momento a gente pode vir aquele sentimento, né, mãe? Ai, aquela pessoa ali, não sinto firmeza nela, né? Mas aí a gente que decide, mas eu não vou mal, né? não vou deixar isso ser uma inimizade entre a gente. Não vou ser Condenar. inimigo ou ficar olhando com maus olhos, né? E aí fala contendas, né? Quer dizer, aquela coisa das bandeiras, muitas meninas levantando bandeiras, pessoas que estão aí crescendo no mundo, que promove tudo que é contra Deus, contra família, contra casamento, contra valores cristãos, e meninas que eram que supostamente são de Deus, obreiras, né, esposas de pastor, ficam levantando bandeiras essas que, assim, aparentemente quer resolver um problema, né? O feminismo, né? A bandeira do feminismo. Poxa, a gente é maltratada, Cris. A mulher, ela ganha menos que o homem. A mulher, olha só quantas mulheres estão sendo assassinadas dentro da própria casa. Olha só como as mulheres sofrem. Tá bom. Eu sei, assim como tem muita gente sofrendo. O mundo está cheio de sofrimento. Né? A gente nunca vai. Eu não espero melhoras. Eu não espero. O que eu espero é o seguinte: meu Deus é justo e Ele vai me justificar. Se eu passo por qualquer injustiça na minha vida, Ele vai me justificar. Então, se eu ficar levantando bandeiras, o que vai causar entre mim e as pessoas que eu julgo me tratarem mal? Divisão, inimizade. Eu vou começar com meu marido, vou começar a pensar, tudo que ele me pedir, eu vou começar a questionar, mas por que você não faz? Por que você não vai lá e arruma, pega a água? Por que você não vai e faz isso? Por que tem que ser sempre eu fazer? Quer dizer, você vai começar a ter inimizades onde você não era para ter, dentro da própria casa. Ou então, aí você recebe essa bandeira, você levanta essa bandeira do racismo, né? Aí você começa a olhar para tudo, como algumas pessoas olham lá a foto, e se eu tiver uma foto com 3 amigas, 4 amigas, 5 amigas, que não tem uma amiga da cor da pele dela, ela já começa, por que você não tem uma amiga morena? Eu tenho amigas morenas. Mas não seria você a racista porque você está olhando a cor? Porque eu não estou olhando a cor. Né? Mas aí você começa a olhar para mim com maus olhos por causa dessas bandeiras racistas. Então, as bandeiras trazem esse tipo de coisa, carne, rebeldia e maus olhos e ódio, né? E aí continua lá, ele falando, olha só, ele fala contendas, ciúme, né? Você olha para olha só, por que só ela tem, né? Ciúme, ira, pelejas, dissensões. Aí você vai lá e fala para sua amiga, Cristiane, olha só, eu acho, quer dizer, você já começa a fofocar, você já começa a causar dissensão, a contaminar, envenenar suas amigas contra mim. Quer dizer, tudo por causa de uma bandeira. Sabe, se você parar de olhar para a cor da pele das pessoas, pelo menos você não ser racista, pelo menos você, né? Se tem tanta gente no mundo racista, dá para você não ser? Ou você vai ficar olhando para minha pele, a cor da minha pele e ficar me julgando por isso? Então, quem é racista aqui? Quem é racista aqui? Você que fica olhando
quem são as minhas amigas e a cor da pele delas, ou eu que não dou valor para isso? Então, isso é carnalidade. Espírito da carne. Isso é carnalidade. E aí, mãe, lá, né, ele fala também inveja, né, glutonaria e tal. Quer dizer, lá ele está falando, né, olha, vocês têm que se purificar de toda imundície da carne, porque isso é carnal e você tem que tirar, você tem que se purificar. Não é falar assim, meu Deus, tira de mim esse racismo, tira de mim esse ódio. Não, você tem que se purificar. Ela mesmo que tem que rejeitar, né? Aquilo que te prejudica e prejudica os outros, faz você ter maus olhos com as pessoas. Então, isso é espírito, não, é imundícia da carne. E há também a imundícia do espírito, que é também tão prejudicial, como a gente só vê essas assim, né, grandes, né, inveja, ciúme, maldade, mas o do espírito é o que corrói você, está lá dentro de você. Você está contaminado com esse mal, da imundícia do espírito. O espírito, eu imagino, que tem a ver com orgulho, com a vaidade, né? Então, por exemplo, a gente está aqui falando e a pessoa que está com imundícia de espírito, ela está entendendo tudo errado. Ela não aceita. Mas ela não vai falar para ninguém, porque ela não quer ser mal vista, né? Então, tem aquela que é carnal, que todo mundo vê que é carne, que só posta as coisas da carne, só fala coisas da carne, que todo mundo vê que é carnal. E tem aquela que ela é imunda espiritualmente, ela por dentro. Não é tão né? visível, não né? Não é visível, então, mas ela é orgulhosa, ela não é sincera, ela é hipócrita, ela não aceita, né? Na sua frente ela fala, não, é verdade, olha, você tem que mudar isso, tá bom. Ela projeta o mal, a traição, né? Tudo é projetado na mente dela, quer dizer, o espírito contaminado. E ele fala, olha, vocês têm que se purificar. Purifica de toda imundícia, porque para você se aperfeiçoar na santificação, você não pode ser imundo. Para você ser uma pessoa de Deus, você não pode investir na imundícia. Sabe? Você que gosta de questionar tudo, sabe? E eu falo por mim, porque eu um dia eu reconheci que eu questionava tudo. Tudo que falava para mim, mas eu não acho isso não. Eu discordo, né? Eu comecei um dia Deus mostrou para mim, puxa, quem é você para discordar? Quem é você? Por que você acha que o que você acha é o certo? É o certo. O que tem na Cristiane de tão bom assim? Né? Por que tudo que você fala tem que prevalecer? Você sabe mais que todo mundo. Então, Deus me mostrou que aquilo era um orgulho, que toda vez que eu resistia, né, à opinião, resistia à sugestão, eu estava sendo orgulhosa. E às vezes, minha amiga, isso é nos detalhes, né? Você vê, a gente, às vezes, né, a minha mãe, você olha a gente assim, elas são tão amigas, né? Mas para a gente manter a nossa amizade, eu tive que quebrar o meu orgulho. Porque se eu fosse orgulhosa, se eu mantesse o meu orgulho, nós não íamos ter esse relacionamento. É isso que acontece às vezes entre mãe e filha, né? A mãe, eu sou mãe e eu sei que a mãe quer o melhor para os filhos. Ela quer o melhor. Às vezes ela erra, é verdade, ela erra. Às vezes ela é dura demais, às vezes ela fala e machuca, né? Mas é porque ela quer o melhor. E eu entendo isso. Só que às vezes o que acontece? O filho,
pensa assim, mas, pô, até quando você vai ter que ficar opinando na minha vida? Até quando você vai falar para mim o que eu tenho que fazer? Poxa, a vida toda você sempre fez isso. Até quando, né? E aí começa o atrito. Mas e se você falar assim, não, ela sabe mais, porque olha só, ela é mais velha que eu, ela me trouxe ao mundo, então ela é mais velha que eu, ela é mais experiente. Que eu não tenho ainda. E às vezes ela tá errada, né? Às vezes a mãe é incrédula, às vezes a mãe é carnal, né? Mas mesmo assim, você como uma pessoa de Deus, você tem que respeitar, você tem que ouvir. Por mais que você, sabe, por exemplo, ela fala assim, não, minha filha, você tem que ir pra balada, você tem que aproveitar o mundo, você não pode ficar aí com esse negócio de Bíblia, meditação, indo na igreja. Não, isso é coisa de crente, cafona, você é tão jovem. Então ela está dando uma sugestão, um conselho errado. Mas como é que você lida com isso? Sabe, a minha mãe, ela não conhece a Deus ainda, né? Ainda não conheceu Deus. Então, você não vai bater boca com ela, você não vai desrespeitar ela, xingar ela, falar para ela, eu não quero ser igual você, olha só a sua vida. Quer dizer, você não vai humilhar a sua mãe. Você vai ouvir e você vai respeitar, sabe? Você vai respeitar e você vai confiar em Deus, meu Deus. Eu sei que a minha mãe, ela não sabe o que ela está falando. Não tem o entendimento que você está tendo. Quer dizer, mas quando você rebate, mas Cris, ela também é assim, ela também faz. Quer dizer, você está ali sendo orgulhosa. Mesmo você sendo certa, você está sendo orgulhosa, que foi o que Deus me mostrou. Poxa, por que você resiste tanto? Por que você tem tanta dificuldade de ouvir? Ouça e fica quieta. Então, sabe, às vezes essa imundícia de espírito é um jeito que você tem, que você até se orgulha disso, porque você é cheio de opinião, né? Você... sabe o que quer. Sua formação, né, assim, certa naquilo que você determinou, que você crê. Então, quer dizer, isso é orgulho. Muito orgulho, porque as pessoas ficam achando que aquilo não é nada, mas é pior do que esses outros da carne. Porque, mãe, quando Lúcifer, ele não tinha mais jeito, Deus então expulsou ele do céu. Como é que pode um anjo perfeito, não tinha pecado, né? Um anjo que morava no céu, que não tinha trauma, não tinha complexo, não tinha abuso, não tinha ódio, não tinha nada disso que a gente tem aqui. Ele era perfeito, ele era lindo, ele era o anjo mais bonito no céu, né? Ele cantava, ele tinha a voz mais linda no céu. Quer dizer, ele tinha todos os talentos, sabe? Por que Lúcifer chegou a ser o diabo, né? Se tornou um Satanás? Por quê? São esses pequenos detalhes que começam... eu estou tentando mostrar para você, se eu pudesse desenhar, para você entender, cada detalhe, cada coisinha... Fosse um pontinho preto que vai espalhando. São vários pontinhos pretos que, de repente, vão se juntando. Sujou tudo, né? Então, o pontinho... ela gosta muito de... a opinião dela é muito forte, ela é orgulhosa. Aí depois ela briga por causa da opinião, aí mais um pontinho. Contendas. Né? Aí ela causa dissensão, mais um. Aí depois ela fala sobre isso com os outros, aí mais um. Aí depois ela tem maus ódios com quem discordou dela, mais um. Quer dizer, vai juntando, vai ficando um coração preto, cheio de pontinho, sabe? Então a gente tem que identificar esses detalhes, e parece ser demais. Às vezes a gente está falando aqui, parece que a gente está falando que você tem que ser perfeita. Não é isso. O diabo criou esse argumento no meio cristão, que quando a gente se santifica, que aqui Paulo está falando de santificação, é uma coisa que é fanatismo, né?
Ele deu uma conotação para a santificação como se fosse uma coisa assim. Não boa, né? É. Mas é o bem contrário, separação do mal. Santificação é isso. Você está separado do mal, quer dizer, você foge, você está longe dele. Isso é santificação. Não é que você tem uma coroinha na cabeça, perfeição, não. Mas você está se aperfeiçoando a cada dia, né? Nos versículos mais abaixo você vai ver. Você vai se aperfeiçoando, vai recebendo um pouco mais do bem, um pouco mais do Espírito de Deus, né? Do DNA do seu pai. Olha, Deus falou para Abraão assim: anda na minha presença e ser perfeito. Para mim, que aquele cara, Deus mente? Não. Deus estava falando para Abraão falou que pode ser perfeito. perfeito. Né? Ele vai dar condição para você e ser. Paulo está falando aqui, aperfeiçoando. Quer dizer, é possível a gente Não é perfeito aperfeiçoar. ainda, está aperfeiçoando, está indo para o caminho Se a certo. gente anda na presença de Deus, por exemplo, se você consegue andar na presença de Deus hoje, vamos dizer que hoje você se limpa de toda imundícia, dos seus maus olhos, contra as pessoas, contra mim, né? Porque você tem maus olhos contra mim, você não gosta, você fala assim: Ai, lá vem. Ai, a Cristiane hoje. Eu queria tanto que não fosse a Cristiane, fosse a Viviane, ou fosse a Nanda, qualquer uma menos a Cristiane. olha, você tem um problema. Eu não preciso do seu amor, do seu carinho, mas você tem um problema. Você tem um problema. A sua inimizade, Maus olhos, né? Sabe, essa resistência que você tem comigo está falando que você tem um problema. Eu não estou aqui para me defender ou defender qualquer pessoa, mas eu estou aqui para ajudar você a praticar a palavra de Deus, né? Então, você que tem essas preferências, sabe? Você é uma pessoa que tem preferência. Ah, eu gosto quando a Cristiane fala. Ah, eu gosto quando a Dona Esté fala. Deixa a Dona Esté falar. Por que a Viviane não tá? Por que a Nanda não tá? Ah, eu queria que a Nanda fizesse. Ah, a Nanda que é legal. Você que é assim, você que tem esse espírito imundo. Esse espírito imundo. Talvez Deus não queira falar com você através da sua favorita. Talvez Deus quer falar com você através... Aliás, provavelmente Ele quer falar com você através daquela que você não gosta. Daquela que você, quando vê, você desliga. Sabe? Então, isso é imundícia de espírito. Que não é da carne. Da carne a gente vê, né? Mas do espírito é que é fatal, porque está ali lá dentro, né? É enganoso, fica escondido, ele não se revela, mas está corroendo você por dentro. E aí ele termina, né? Aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. E é isso que mais falta no nosso meio. Na igreja do Senhor Jesus, que está faltando, além dele não estar separado nem fugindo do mal, o principal ele não tem, que é temor a Deus. Saber que esse Deus tem poder para fazer com você o que ele quiser. Quando você sabe que você não teme a Deus? Quando você sabe o que você tem que mudar e você não muda. Ele está todo dia aqui falando, mostrando para você. Que a gente faz, né? Que Deus falou pra gente, que a gente não sabia, né? Tem coisa, por exemplo, às vezes que Deus falou para mim que eu estava sendo orgulhosa, eu não sabia que eu estava sendo orgulhosa. Mas quando Ele falou, porque eu temo a Ele... E Ele teve que usar uma pessoa para você se enxergar. Quer dizer, se eu temo a Deus, então eu vou ouvir. Vai ouvir. Mas se eu não temo a Deus, eu resisto, eu não ouço. Então, Deus, ele sabe quem teme a Ele. E às vezes você não ouve nada porque Deus sabe que você não tem ouvidos para Ele. Às vezes você é uma pessoa, sabe, como muitas são assim. Que é só conhecimento. Eu lembro que eu estava entrevistando para o grupo, para entrar no grupo, na época que o grupo era fechado, logo no início do grupo, né? E eu perguntei a essa pessoa,
Então, o que você precisa, o que você precisa mudar na sua vida? Como é que a gente vai poder te ajudar, né? Como é que o grupo vai poder te ajudar? Olha, eu tô bem. Ela falou, eu tô bem. Mas e no seu casamento? Tô ótimo. E na sua vida espiritual? Não, tá excelente. Aí eu falei assim, olha, para que você precisa do grupo? Você é perfeita. Né? E assim também Deus vê. Né? Quando você fala assim, ai, Deus, fala comigo, mas no fundo você acha que você é perfeita, Deus não vai falar com você. Agora, quanto mais eu falo, meu Deus, fala comigo, me mostra onde eu estou errando, me santifica, me aperfeiçoa, me mostra onde eu estou sendo carnal. Deus mostra. E quando ele está falando, você vai entender que é para você. Ouve. Você ouve porque você quer ouvir. Você ouve porque você está sendo sincera. Você teme a Deus. Quem teme a Deus não quer chatear Ele, não quer desagradar Ele. Sabe? Eu temo ao meu Deus. Então, assim, se eu sei que eu estou fazendo uma coisa que está desagradando a Ele, e eu continuo fazendo, o que isso quer dizer? Que eu não estou nem aí para Ele. Mas quem teme a Ele, não. Imediatamente, quando ela descobre, isso eu estou fazendo errado, eu estou sendo assim. Não vou ser mais não. Acabou, chega. A partir de hoje não vai ser mais assim. Ela muda porque ela teme a Deus. Não é para agradar os outros. Não é para ela falar, dar testemunho, escrever lá um texto bonito e dar testemunho. Não. Ela faz isso porque ela quer agradar a Deus. Sabe? Mas quem não teme a Deus, né, mãe? Não tá nem e quando aí. ela ouve essa voz, ela fica incomodada. Ela não deixa para depois, não. É na hora. Ela se conserta com Deus. Ela pede perdão por aquilo, por aquela ignorância, né? Por aquela cegueira de não ouvir aquela voz. Às vezes fica ouvindo anos. Quer dizer, está aguentando o sofrimento, né? Porque está anos e anos o Espírito Santo falando e você não toma uma decisão. Então vai chegar um dia que ele não vai ter mais essa voz. E toda vez que a pessoa está ouvindo e ela não toma uma decisão, ela não está temendo a Deus. Ela não está temendo a Deus. Ela pode achar que ela teme a Deus, porque ela pensa que ela teme a Deus porque ela não trai o marido, porque ela não fuma, porque ela não sai, ela não mente. Mas quando você sabe, por exemplo, que você é orgulhosa, que você é vaidosa, que você gosta de atenção. Sabe aquela pessoa que gosta de atenção? Sabe aquela pessoa que quer atenção? Você sabe que isso, o Espírito Santo já falou para você, mas você não muda. Então você não está sendo temente a Deus. Por mais que você não esteja traindo seu marido, fazendo um monte de outra coisa, mas só de você saber o que você está fazendo de errado e você não muda, você não teme a Deus. E quem não teme a Deus, teme a quem? O que ela teme? Mais ninguém, né? Porque não, ela sabe que com Deus ela está segura. Quem não teme a Deus, mãe, ela é uma pessoa que não tem conexão. Não, ela está perdendo conexão com o céu. O céu é um lugar reservado para os tementes a Deus. Então, está escrito, né? Vários versículos sobre quem teme a Deus. Vários versículos na Bíblia. Provérbios está lotado. Bem, o Salmo 1, né? Bem-aventurado o homem Jesus que teme fala a Deus. sobre isso. Está cheia a Bíblia sobre temor a Deus. Quando você teme a Deus em algumas coisas, mas em outras não, em relação à sua aparência, por exemplo, né? Você não teme a Deus em relação à sua aparência. Você teme... como eu falei para vocês, quando Deus me mostrou que eu estava sendo vaidosa, que eu estava muito vaidosa, com a forma de vestir, de ter as coisas, né? De estar sempre dentro da moda, sabe, ser uma mulher moderna, sabe? Uma mulher que sabe o que está acontecendo, que quando Deus me mostrou que aquilo era vaidade, puxa, eu fiquei muito triste,
Porque para mim, eu estava fazendo, não tinha nada de errado. Você estava honrando até a Deus, né? Para mim que eu estava glorificando a Deus, estava sendo um exemplo, né? Mas o que aconteceu? Deus mostrou, não, minha filha, você não está sendo um exemplo assim. Você não está sendo um exemplo assim. Você não está me agradando, porque olha só, você está pensando muito nisso, você está procurando muito Perde isso. tempo, você né? está pesquisando muito isso, né? Quer dizer, na hora que você poderia estar pensando em mim, você está pesquisando sobre isso. Aquilo que enche a sua mente, aquilo que você preenche o seu tempo, né? Que você ocupa o seu tempo, aquilo ali, provavelmente... Deus não está em primeiro lugar, né? E aí chega a conclusão, mãe, é essa, né? Quer dizer, ao mesmo tempo que eu temia Deus em muitas coisas na minha vida, em relação àquele assunto, se eu não resolvesse aquilo na minha vida, se eu não mudasse naquilo ali, aí sim, aí eu ia estar, não estava temendo a Deus. Por mais que as outras coisas eu fizesse, mas o fato de eu saber e não fazer, é isso que mata, né? É quando isso você que acaba. sabe, é o próprio Espírito Santo que está te revelando, né? Quando você toma conhecimento daquilo, é o Espírito de Deus falando com você. Então, você tem que tomar essa atitude de mudar. E às vezes, para mudar, a gente tem que ser radical. E as pessoas não vão entender. Seu marido não vai entender, sua mãe não vai entender, suas irmãs, seus amigos, seus filhos, sabe? Ninguém vai entender, às vezes, decisões que você toma. Que, mas não precisa fazer isso também. Não precisa sacrificar isso também. Não precisa também deixar de... Ninguém vai entender, mas se Jesus falou, olha, se você tiver que perder um olho para ir para o céu, perca um olho. Quer dizer, vale radical, a pena, né? Vale a pena. Você arrancar, ele falou arrancar o olho. Quer dizer, ele estava falando, dando a dica, olha, às vezes a única forma de mudar é arrancando o olho, quer dizer, é sendo radical com aquele pecado. Sabe? Radical. E você sabe que você não está fazendo, você não se preocupa em se tornar uma fanática, porque fanatismo não tem nada a ver com isso. Fanatismo é aquela pessoa que não pensa. Né, mãe? Ela raciocina, porque Deus fala no seu intelecto. Então, quando você é cobrado de uma coisa, é Deus mostrando para você uma coisa que você até então não estava vendo. Então, Ele revela para você. Aí cabe a você o desejo, né, de mudar ou não. Muitas pessoas têm medo de se tornarem fanáticas, por isso que elas não tomam decisões importantes para a fé delas, para a vida espiritual. Né? Como o papai contou uma vez a experiência dele, né? Que enquanto ele tinha esse medo de se tornar um fanático, ele não se entregava por inteiro, né? E a gente vê isso. Ele demorou 1 ano na igreja, ele sempre aceitava Jesus, mas ele não mudava algumas coisas, porque ele pensava assim, eu não quero me tornar um fanático. Achando que aquilo era fanatismo, mas não era. Não. Era Deus pedindo a entrega total, né? E tem muita gente que não se entrega 100%. Fica pegada a alguma coisa. Porque tem medo de se tornar fanático. Quer dizer, você não é de Deus ainda. Você não é de Deus, porque você não confia nele. Você está se comparando com pessoas que não conhecem a Deus. Porque o fanático, né? A pessoa fanática, ela não conhece a Deus. A pessoa fanática, ela não pensa. Ela faz tudo na religião. Às vezes você é um fanático e você não sabia, né? Porque você não entregou sua vida para Deus ainda. Mas você faz tudo, todos os rituais. Você vai na igreja, você dá seu dízimo, você até põe um uniforme de obreira. Você fica falando, você julga todo mundo, né? Porque o fanático é assim, ele julga as outras pessoas, né? Ele olha,
eu não sou como aquela pessoa ali, olha, aquela outra ali. Eu tô aqui, eu sou aquela obreira que tá sempre, o pastor pode contar comigo, ele não pode contar com aquela ali. Quer dizer, você é fanática. Porque você não está fazendo as coisas com você não está raciocinando, você não está pensando assim, puxa, eu estou julgando, eu tô me achando superior que as outras pessoas. Não, você não tá, sabe, sendo temente a Deus. Não, você está fazendo muita coisa, mas você não pensa em nada. Você não está pensando que você está desagradando, que a sua oferta, sabe, a sua oferta que você dá lá no altar, o seu dízimo, Deus não aceita. Porque você é um fanático. Você não vive aquilo que você prega. Agora, temente a Deus é totalmente diferente. A pessoa temente a Deus... Ela quer agradá-lo. Ela quer agradar a Deus. E ela obedece. teme em desagradar a Ele, de perder a salvação dela. A salvação dela é a coisa mais preciosa no mundo. Por isso que ela teme a Deus. Então, ela fala assim, olha, se aquele caminho ali pode me levar a perder a minha salvação, eu não vou entrar nele. Se eu assistir essa série aqui e ela pode sujar minha mente, eu não vou assistir essa série. Se eu ficar com essa amiga, se eu ficar amiga dessa pessoa, se eu ficar me relacionando com esse rapaz na escola e ele não crê em Deus, isso pode afetar minha fé, minha salvação, então eu prefiro ficar sozinha, prefiro não ter namorado. Sabe? A pessoa que teme a Deus, ela é assim. Ela se preocupa muito com a salvação dela, né, mãe? É. E isso é temor a Deus. Isso é o que nós queríamos muito ver na Igreja do Senhor Jesus. Que todos que vão lá, né, fazer seus votos, adorar a Deus, tivessem esse temor. Porque isso agrada a Deus. Bom, nós vamos para o próximo versículo amanhã. Deus abençoe a todos vocês. Tchau, tchau.